Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. Nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos e iniciaremos a nossa aula falando sobre as virtudes necessárias ao exercício profissional ético. Como assim, professor? Em primeiro lugar, precisamos saber o que significa virtude. Virtude, conforme o dicionário, é o hábito de praticar o bem, o que é justo, a excelência moral, a probidade, a retidão, a boa qualidade moral ou o conjunto de todas as boas qualidades morais. Então, vemos que a palavra virtude tem vários significados. E nessa aula, nós vamos conhecer vários tipos de virtudes, que se subdividem em virtudes básicas e virtudes complementares. Sá apresenta um conceito de virtudes básicas profissionais. Para o autor, virtudes básicas profissionais são aquelas indispensáveis, sem as quais não se consegue a realização de um exercício ético competente, seja qual for a natureza do serviço prestado. O mesmo autor nos dá também o conceito de virtudes complementares. Segundo ele, virtudes complementares são as que completam o valor da ação do profissional e ampliam as virtudes básicas, sendo a transgressão delas infração e perda de qualidade ética. Ou seja, como o nome já diz, elas complementam as virtudes básicas e a sua violação tem como consequência a perda da qualidade ética. Agora, de posse desses dois conceitos, veremos detalhadamente algumas dessas virtudes, a começar pelas virtudes básicas, lembrando que virtudes básicas são aquelas essenciais ao exercício profissional. Ainda segundo Sá, são virtudes básicas o zelo, a honestidade, o sigilo e a competência, que é o mínimo que um profissional precisa ter para o exercício ético de suas atividades. Então vamos ver cada uma delas detalhadamente. A primeira delas é o zelo. Quando ouvimos a expressão agir com zelo, pensamos em agir cautelosamente ou ter muito cuidado, algo assim. E é realmente nesse sentido que essa virtude é importante no exercício profissional ético. Vamos a mais um slide. Pois a presteza, a constância, o cuidado com que se desempenham as atividades profissionais são próprias de cada pessoa. Porém, se o profissional sabe que não detém as habilidades necessárias para a execução de determinada tarefa, é mais ético de sua parte não aceitar essa tarefa de modo a não comprometer a sua execução. É, portanto, antiético aceitar uma tarefa sabendo que não a executará com o zelo necessário. A segunda virtude é a honestidade. Se pegarmos ao pé da letra, honestidade é a qualidade de ser honesto, probo, honrado, inspirar confiança e seriedade. E quando pensamos em seu sentido, no que diz respeito às virtudes profissionais, também não foge disso. De modo que quem age com honestidade inspira confiança e sinceridade. O que mais vemos nos jornais hoje em dia são escândalos de corrupção, mensalão, lava-jato, contando a Suíça, etc. São pessoas que se corrompem. Mas o fato de conviver num ambiente de corrupção não significa que se deva estar de acordo, nem que se deva praticar atos indignos, pois nada justifica a desonestidade. Outra virtude é o sigilo. Ainda que não tenha sido solicitada, a necessidade de sigilo pode ocorrer. Cabe ao profissional o discernimento sobre o que pode e o que não pode revelar a outra pessoa. Isso fica mais evidente em algumas profissões, como advogados, médicos, contadores, que devem ter sigilo em relação a determinados assuntos, de forma a manter a sua credibilidade na área profissional em que atua. E a última virtude básica é a competência. Ter competência para executar uma tarefa é o mesmo que deter o conhecimento e habilidades necessárias para tal. É ser capaz de executar a atividade demandada. É essencial ter conhecimento para executar uma tarefa em uma profissão, da mesma maneira que é digno admitir que não se tem a competência necessária para executar uma tarefa à altura do que se espera.
Isso é o que se espera de um profissional. A ética de assumir suas habilidades e competências. Essas foram as virtudes básicas. Agora falaremos um pouco sobre as virtudes complementares. Elas são necessárias no exercício de uma profissão para consolidar o relacionamento com o cliente, com os colegas de trabalho e com as organizações de classe em relação à remuneração recebida. Para ficar mais fácil o entendimento, vou dar situações como exemplo de cada uma dessas virtudes. A primeira delas, em relação aos consumidores. Enquanto consumidor, o que se espera é um atendimento de qualidade, com presteza, cordialidade e eficiência. Então vamos ao nosso exemplo. Enquanto consumidor de um determinado produto ou serviço, digamos que você paga um plano de saúde caro, pensando que será atendido por bons profissionais. Mas quando você resolve marcar uma consulta, a surpresa é negativa. O médico te atende super mal olha nos seus olhos, não demonstra nenhum interesse em lhe atender e, no fim, receita um remédio qualquer, sem pedir um exame mais detalhado, em um papel que você se esforça para tentar decifrar o que está escrito, se deve tomar de 8 em 8 horas ou mesmo quantos miligramas o comprimido deve ter. Baseado nessa descrição, como foi o atendimento desse médico? Você ficaria satisfeito com esse tipo de atendimento? É esse o tipo de postura que se espera ao pagar um plano de saúde? Nessa situação hipotética, às vezes nem tão hipotética assim, não é mesmo? Certamente, você não sairia satisfeito do consultório desse médico, pois o atendimento dispendido por ele não seguiu um padrão mínimo de qualidade. Podemos dizer que ele não agiu com ética no seu atendimento. O que está por trás disso é uma questão filosófica que não discutiremos aqui, se são salários que não são suficientes, se é excesso de serviço, etc. A questão é que, enquanto consumidores, esperamos um atendimento de qualidade. Errar é humano, mas ser negligente é antiético. E nesse exemplo, o nosso médico foi antiético ao prestar o seu atendimento. E quando essa relação se dá com o seu colega de trabalho? A fraternidade entre as pessoas, amigas entre colegas de trabalho é desejável no âmbito do respeito ao ser humano e da ética no relacionamento. É comum ouvir expressões como tratar o outro como você gostaria de ser tratado e ame ao próximo como a ti mesmo. Isso não são simplesmente bordões. Na verdade, é exatamente assim que ocorre. Aí vai mais um. Gentileza gera gentileza. Isso virou até uma campanha. E na prática, acontece realmente dessa maneira. Quando você está no trânsito, estressado, com pressa para chegar em casa, depois de um dia cansativo de trabalho, e de repente um motorista te dá passagem em um cruzamento, quando você menos espera, é como se você ganhasse um presente. E surge um sentimento de querer retribuir esse presente, ainda que seja para uma pessoa diferente. Então, você acaba dando passagem para outra pessoa também. Em nosso dia a dia é assim. Devemos fazer as coisas sem esperar nada em troca. Gratidão é um sentimento que deve estar presente em nossas mentes, em nosso coração e expresso em nossas atitudes. A nossa próxima abordagem é em relação às organizações de classe. E o que seriam organizações de classe? Essas organizações de classe diz respeito à classe a qual pertencemos em relação à profissão que escolhemos. Elas são formadas de profissionais que, como cada um de nós, busca o sucesso no desempenho de suas atividades. Elas buscam criar e manter uma imagem de credibilidade da classe profissional. E nesse sentido, são criados os códigos de éticas da categoria, que orientam a prática correta das profissões. Mais adiante, nós vamos estudar especificamente os códigos de ética profissionais. Por enquanto, bastam essas informações. E a última virtude se refere à remuneração. A remuneração é normalmente o nosso principal objetivo, não é mesmo? Uma das primeiras coisas que pensamos quando nos candidatamos a uma vaga de emprego é exatamente o quanto vamos receber por ela. Ou, quando se presta um serviço, o objetivo é sempre o pagamento no final. Lógico, gente, que tudo na vida tem exceções. Às vezes, as pessoas abrem mão de um salário maior
para ter a estabilidade de um cargo público ou para realizar o sonho de trabalhar com algo que ame, mas que não trará tanto retorno, mas de maneira geral, o objetivo do trabalho é nos capitalizar. Aí quando falamos em virtude nesse sentido, é porque normalmente os honorários cobrados por um profissional devido ao exercício de tarefas que exigem a aplicação de seu conhecimento costumam seguir uma tabela que os órgãos de classe elaboram. Seu objetivo é oferecer um balizador justo para a contrapartida do trabalho feito. Na prática, seria dizer, por exemplo, que um profissional do CREA, para quem não sabe, é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que o CREA elabora uma tabela de preços para que os engenheiros tenham uma referência do valor dos serviços que prestam, normalmente, como, por exemplo, um valor X para se realizar uma medição de uma obra de até 500 metros quadrados, ou para se elaborar um projeto arquitetônico de um prédio de 3 andares, etc. E por que isso é colocado como uma virtude, então? Porque esse tipo de tabela, normalmente, funciona como um balizador, não quer dizer que o profissional é obrigado a segui-la. Então, sempre existirão profissionais que cobrarão preços diferentes por seus serviços, às vezes acima do padrão, às vezes abaixo dele. E quando esses profissionais que estipulam preços muito abaixo ou muito acima das tabelas para seus serviços, eles comprometem a credibilidade e a imagem da própria classe profissional. Isso é considerado antiético e pode ser punido por lei. E há ainda casos em que profissionais se dedicam a causas humanitárias, sem visar uma remuneração direta. Então é isso. Essas são algumas das virtudes essenciais para o exercício de qualquer profissão. Se você trabalha com zelo, honestidade, sigilo e competência, e se relaciona bem com seus clientes, colegas, classe profissional, atuando com ética e praticando preços justos por seus serviços, você pode ter a consciência tranquila de estar sendo justo e fazendo o seu melhor, com a certeza de ser bem visto pelas pessoas com que se relaciona. E com isso encerramos mais um capítulo. Só abrindo um parênteses aqui, antes de prosseguir com a nossa aula, se ficou alguma dúvida em relação a isso ou qualquer outro tema abordado até aqui, não se esqueçam que vocês têm o Fórum Tira Dúvidas, tá? Vocês podem acessar, mandar sua pergunta, que eu e os tutores online estaremos sempre que possível respondendo e tirando as suas dúvidas, ok? Então, nosso próximo capítulo trata da ética na liderança. E para falarmos de ética na liderança, primeiro devemos compreender o que é ser um líder. Reflita um pouco aí. Para você, o que é ser um líder? No seu trabalho, para quem mais trabalha, claro. No seu trabalho, existe algum líder? Bem, primeiro devemos entender o que é ser líder, para chegar a essa conclusão. Vocês devem ter em mente que ser líder é diferente de ser chefe. A liderança é como um fenômeno social. Ela existe nas mais diversas situações. Você percebe liderança, por exemplo, na pelada que joga com seus amigos. Sempre tem aquele que toma as rédeas da situação e organiza as partidas, monta os times, etc. Você também percebe liderança entre os alunos em uma sala de aula, no seu ambiente de trabalho, seja dentro de um grupo informal ou em um grupo formal. Abrindo outro parêntese aqui, grupo formal é a equipe que é realmente constituída, que trabalha junto, e está formalmente constituída para isso. E grupo informal é aquele grupo que se forma por fatores espontâneos, como amizade, afinidade, etc. Então, mesmo nesse tipo de grupo, se percebe uma liderança. Sempre tem aquela pessoa que toma a frente e organiza um churrasco de fim de ano entre os amigos. Essa pessoa funciona como uma espécie de líder dentro desse grupo. E nas organizações é a mesma coisa. A liderança está presente, seja pela pessoa que realmente deva assumi-la, por ocupar um cargo que exige isso, como um de gerência, seja informalmente, por pessoas que, em função de determinada situação, acabam assumindo essa liderança. E o que vem a ser liderança? Liderança é trazer a equipe consigo, é conquistar o comprometimento na busca pelos objetivos que a organização deseja. Um líder é aquele que assume a responsabilidade,
ele trabalha junto com a sua equipe, não aquele que simplesmente delega e espera resultados. Em seu livro, o técnico da seleção brasileira masculina de vôlei, Bernardinho, ele demonstra que, se você é um líder realmente duro e exigente, seu próprio sacrifício serve como fonte de motivação, pois demonstrará à equipe que não está sozinha. As vitórias que a seleção masculina de vôlei alcançou, segundo o Bernardinho, devem-se a diversos motivos, como a disciplina, a dedicação dos vários atletas, mas entre os vários motivos se destaca a liderança exercida por atletas como o Giba, que é um exemplo de dedicação para os seus colegas de time. Então, como eu disse antes, a liderança pode estar presente em qualquer lugar, e o Bernardinho é um exemplo clássico de um líder que levou a seleção masculina de vôlei do Brasil a ser respeitada mundialmente, conquistando vários títulos importantes. A partir de tudo que foi dito, podemos concluir que realmente ser chefe ou gestor é diferente de ser líder. O gestor busca técnicas para alcançar os objetivos de uma organização. Seu foco é apenas o resultado, sem se preocupar muito com a sua equipe. Já o líder, além de buscar técnicas para alcançar os objetivos da organização, também procura caminhos para que sua equipe se comprometa e alcance os resultados. O líder é seguido, respeitado e é fonte de inspiração. E a ética é fundamental na prática da liderança, pois os exageros podem levar ao desrespeito ao próximo, o que é inadmissível em qualquer organização. Então, nós temos aqui a diferença entre o chefe e o líder. Vamos lá. Enquanto o chefe manda, o líder orienta. Enquanto o chefe diz eu, o líder diz nós. Enquanto o chefe diz vá, o líder diz vamos. Enquanto o chefe procura culpados, o líder acompanha. Enquanto o chefe fiscaliza, o líder confia. E enquanto o chefe desmoraliza, o líder assume as responsabilidades. E para frisar mais um pouco sobre o assunto, é importante ressaltar que um líder deve agir com ética perante sua equipe, pois quando isso não ocorre, ele acaba perdendo a sua credibilidade com a mesma, o que gera desconfiança e desorganização, consequentemente, queda nos resultados. O contrário também pode ser percebido. Quando o líder atua em conjunto com a sua equipe, de forma ética e comprometida, não apenas com o resultado, mas com as pessoas, ele causa efeitos positivos no clima da organização, trazendo consigo funcionários também mais comprometidos e motivados para trabalhar. Consequentemente, os resultados alcançados pela empresa são melhores. Agora eu refaço a pergunta para vocês. No seu local de trabalho, existe algum líder? Reflita sobre isso novamente. Como seu chefe age em relação ao seu trabalho? Ou, se você é o chefe, você tem sido um bom líder ou tem sido apenas o chefe? Fica uma reflexão, pensem a respeito disso. Podemos debater mais sobre esse tema em nossa sala virtual e em nossos fóruns. E o nosso próximo assunto que iremos abordar nesta aula será sobre as adversidades que enfrentamos no ambiente de trabalho. Então, que tipo de adversidades seriam essas? Quais as dificuldades mais comuns podemos enfrentar no nosso ambiente de trabalho? Bem, não existe uma verdade para essa pergunta. Para cada tipo de emprego, para cada tipo de função, enfrentamos situações e problemas diferentes. Porém, podemos enumerar algumas mais comuns de se vivenciar. Aqui nós temos algumas adversidades que são mais comuns no ambiente de trabalho. Por exemplo, se você trabalha com vendas, você recebe uma pressão do chefe por vendas, seja venda no comércio ou em alguma empresa que vende algum tipo de serviço. Sempre existe uma pressão por vendas. Também pode existir a pressão por terminar uma determinada tarefa. Às vezes você tem um prazo, o seu chefe está em cima, cobrando que você encerre uma tarefa que você começou. Pode ainda haver a pressão para alcançar um determinado resultado. Digamos que você tem uma meta de prospectar uma quantidade X de clientes ao longo do mês ou de fechar tantas vendas. Então, esse resultado pode ser objeto de pressão também do chefe. Além disso, pode acontecer o assédio moral, seja por parte do chefe ou seja por parte de algum colega.
Pode também acontecer a pressão para subir na carreira. Essa pressão pode vir tanto de você mesmo, às vezes você tem essa pressão, bota essa pressão em si para subir na carreira, como pode vir de outras pessoas, do seu próprio chefe, da sua família, etc. Temos também a dificuldade de aprender determinada tarefa. Então, às vezes você não tem facilidade com uma coisa. Digamos que você tem mais habilidade para trabalhar com números, mas acaba caindo num setor que não precisa de trabalhar com números, que lida mais com conversas, com diálogos, etc. Então, às vezes você tem dificuldade com determinada tarefa. E por fim, a necessidade de capacitação. Nem sempre é possível ter uma capacitação adequada. Às vezes você não tem o conhecimento e não consegue se capacitar adequadamente para o que você precisa fazer. Além dessas, podem existir várias outras. Essas são só algumas. Vocês viram que há alguns exemplos de situações adversas em nosso ambiente de trabalho. Lembrando que essas são situações que não são uma regra. Poderá haver inúmeras outras. A questão é, como as pessoas lidam com essas situações? Qual é a sua capacidade em resistir à pressão do dia a dia e não deixar que essas situações atrapalhem o seu rendimento, seus resultados e até mesmo o seu relacionamento dentro da organização? Aí voltamos a falar sobre liderança, pois os líderes têm influência direta sobre esse comportamento de seus liderados. Mas eles também sofrem o mesmo tipo de pressão, que pode vir da direção da empresa, dos acionistas, etc. Eles são especialmente cobrados pelo alcance e superação das metas. E é evidente que, por este motivo, seu estresse é até maior do que o dos demais funcionários. Para se tornar um bom líder e progredir na carreira, é preciso se aperfeiçoar e buscar sempre melhorias, adquirindo mais conhecimentos através de capacitação, treinamento, mas também desenvolvendo o seu controle, tanto o seu autocontrole para superar o estresse do dia a dia, como o controle sobre os seus subordinados, pois é essencial um controle, não a ferro e fogo, mas um controle baseado na amizade e na confiança, como já discutimos anteriormente, pois ser firme na cobrança de resultados é muito diferente de pressionar. A firmeza gera inclusive confiança dos membros de uma equipe em relação ao seu líder. As pessoas entendem que é necessário impor limites, cobrar resultados, premiar e também punir com justiça. Quem não gosta de um reconhecimento, não é mesmo? Quando você executa um trabalho bem feito e é reconhecido por ele, você se sente satisfeito e até motivado a continuar buscando cada vez melhores resultados. Mas o contrário também pode ocorrer. Um exemplo disso é quando se trata de um trabalho por bonificação, por produtividade, por exemplo. Em um posto de saúde, os servidores que trabalham na assistência à família têm uma meta mensal de, digamos, 120 famílias. Quando eles atingem essa meta, recebem uma gratificação. Mas se não atingirem, eles não recebem. É como se fosse uma sanção por não ter cumprido o que se espera deles. Mas é inaceitável que pessoas com poder de decisão exerçam suas funções extrapolando os limites impostos pela ética. E aí, existem várias leis para proteger o trabalhador. Quando isso ocorre, acontecem situações como o assédio moral. Eu trouxe um vídeo para vocês da FETANSE, Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado de Ceará. É bem explicativo sobre o assédio moral. Vamos dar uma olhada no vídeo? Este é o Antônio. Ele é assistente administrativo na Prefeitura Municipal de Desmoralândia. Todos os dias ele chega na hora certa e começa a fazer o seu trabalho. Mas, de vez em quando, faltando meia hora para o expediente terminar, o seu Silva, chefe do Antônio, chega pedindo algo. Ó, Toninho, eu quero um relatório completo desses documentos na minha mesa amanhã cedo. E não me venha com aquela conversa de que não dá tempo. Deixe de reclamar e pare de leseira, que o relatório é mais importante. E aí o Antônio tem que ficar até mais tarde no escritório. O problema é que ele não recebe hora extra. E se for falar sobre isso com o chefe... Ah, quer dizer que você tá achando ruim? Pois peça pra sair. Tem um monte de gente querendo a sua vaga. Quando situações como esta se repetem cotidianamente, elas se transformam em assédio moral.
uma conduta abusiva que fere a dignidade do trabalhador e a sua integridade física ou psíquica. O Antônio não está sozinho nessa história. Só no Ceará, 25% dos trabalhadores consideram-se vítimas e quase 96% já passaram por alguma situação de assédio. As mais relatadas são gritos e agressividade, advertências constantes de erros, boatos a respeito do trabalhador, pressão para não reclamar direitos e supervisão excessiva. Quando o assédio moral prossegue por muito tempo, pode levar a vítima até o hospital. A Organização Mundial da Saúde revela que a incidência destas doenças tem aumentado no mundo inteiro devido a problemas no ambiente de trabalho. Se você sofre assédio moral, faça como o Antônio. Denuncie antes que a situação piore e o seu corpo e mente não aguentem. Atenção para as dicas. Anote todas as humilhações sofridas com detalhes, como data, horário, nome do agressor e testemunhas. Evite conversar com um agressor sozinho. Tenha sempre um colega de trabalho que possa atestar a violência. Peça justificativas por escrito sobre o assédio e encaminhe ao departamento pessoal, guardando uma cópia com você. Registre todas as suas atividades para comprovar que você as executa corretamente. Com estas informações, você pode procurar o seu sindicato e fazer a denúncia. Caso seja necessário, o sindicato vai acionar o Ministério do Trabalho e o agressor pode responder pela violência na justiça. Depois das denúncias, o Antônio recebeu as horas extras e o seu Silva mudou. Hoje, eles têm uma boa relação no ambiente de trabalho. Quer saber que violências podem ser consideradas assédio moral? Então visite o nosso site e confira mais informações sobre o assunto. Assédio moral. Eu digo não. Uma campanha da Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará. Então, pessoal, pelo vídeo que vocês acabaram de assistir, deu para ter um exemplo bem claro de como acontece o assédio moral em uma empresa, não é? Por isso, é tão importante que o líder atue de maneira ética, pois ele deve ser uma referência positiva e não negativa para o colaborador. Colaborador este que a cada dia deve ser mais resiliente para poder suportar a pressão do seu trabalho. Como assim, professor? Cada dia mais o quê? Resiliente? Mas o que é isso? Calma, pessoal. Não se afobem, eu vou explicar. E para isso, vou contar uma historinha do ano de 1807. Um cientista inglês chamado Thomas Young estava estudando a elasticidade dos materiais. Ele buscava entender a relação entre a tensão e a deformação de barras metálicas, e durante seus estudos, ele criou o termo resiliente. Esse termo foi incorporado pela física para designar a capacidade que alguns materiais possuem de acumular energia quando são submetidos a algum tipo de esforço e depois voltar ao seu estado normal, sem qualquer deformação. Imagine, por exemplo, um salto com vara. Quando o atleta executa o seu salto, a vara se deforma para que o atleta consiga executar o salto. Depois, retorna ao seu estado natural, sem deformações. Ok, professor, história interessante, mas o que isso tem a ver com a ética e com as empresas? O termo resiliência passou a ser usado nas organizações para designar a capacidade que uma pessoa tem de resistir às pressões do meio sem que isso afete o seu desempenho, sua postura, seu relacionamento com as pessoas. Ou seja, que ela volte ao normal cada vez que algum tipo de esforço for feito ou alguma situação constrangedora ocorra. Se por um lado os profissionais precisam ser cada vez mais resilientes, suportando as pressões do meio, por outro lado, também as lideranças nas organizações precisam estabelecer rotinas de trabalho e formas de relacionamento com os funcionários que permitam um ambiente favorável de trabalho. Nesse sentido, são desenvolvidas ações internas nas organizações, geralmente conduzidas pela área de gestão de pessoas, no sentido de cultivar um clima positivo que faça com que as pessoas se sintam motivadas e comprometidas com os objetivos organizacionais. Mais uma vez, frisamos que é papel da liderança ser firme em suas atitudes, sem com isso ferir a integridade moral de sua equipe. E a equipe como deve agir? A equipe deve agir com responsabilidade, seriedade e respeito para com seus pares, pois parece meio clichê, mas é dando que se recebe. A mesma coisa do gentileza gera gentileza.
quando se é cortês, responsável, sério e respeitoso em seu local de trabalho, se atrai esse mesmo tipo de comportamento das pessoas que estão à sua volta. E não se preocupe se não se consegue ser assim, se você não sabe resistir às pressões do dia a dia, pois a capacidade de ser resiliente é adquirida pelo indivíduo por meio de determinação, conhecimento e treino. Portanto, não espere o momento certo para demonstrar que você resiste às pressões do meio em que trabalha. Seja assim o tempo todo. Busque sempre se aprimorar e superar as adversidades do dia a dia. Outro tema importante e que tem tido destaque nos últimos anos é a ética em relação à responsabilidade social. Todo mundo já ouviu falar sobre responsabilidade social, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, mas como isso se relaciona à ética? Em sua obra, Drucker reforça a importância dos impactos de uma organização sobre a comunidade. Cada vez mais, nesta nossa sociedade pluralista de organizações, tem de se juntar as preocupações fundamentais da comunidade com os aspectos qualitativos da vida, isto é, bens e serviços econômicos, preocupação com a qualidade de vida, ou seja, com o ambiente físico, humano e social do homem moderno e da comunidade moderna. Não podemos confundir responsabilidade social com sustentabilidade. A sustentabilidade é atingida por meio de ações socialmente responsáveis, implementadas pelas organizações. Ela ocorre quando se respeita as pessoas e o meio ambiente, na busca pelo retorno econômico-financeiro. Busca-se o equilíbrio entre as pessoas, o ambiente e o lucro. A sociedade já não aceita mais empresas que busquem o lucro a qualquer custo, desrespeitando pessoas, assediando-as moralmente no ambiente de trabalho ou pagando salários injustos. Da mesma forma, se condena as empresas que poluem a água e o ar, prejudicando diretamente a natureza e os seres humanos. E quando falamos no público que se relaciona com as organizações, falamos dos stakeholders. Como assim, professor? É isso mesmo, pessoal. Stakeholders. Os stakeholders de uma organização são todos os públicos com os quais uma empresa se relaciona. Eles podem ser divididos em dois níveis. Os mais frequentes e influentes, que são acionistas, funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, sociedade, governo e meio ambiente. E outros grupos que também têm interesse nas organizações, exercendo influências negativas ou positivas, mas em menor intensidade, que são a mídia, as instituições de ensino, a concorrência, as organizações internacionais, os sindicatos, ONGs e ativistas. Portanto, para manter uma imagem digna e de credibilidade, as organizações devem ter um estímulo e manutenção de um relacionamento saudável com todos os públicos, stakeholders, que, de alguma forma, sofrem impactos pela atividade do negócio. Então, a responsabilidade social e a sustentabilidade são ações da empresa que refletem em todos os seus públicos, contribuindo para a construção dessa imagem almejada e, consequentemente, de melhores resultados. Agora vamos discutir as razões que levam os gestores a implementar mudanças na cultura das organizações. Para isso, precisamos ter em mente que existem 3 elementos básicos que compõem a cultura organizacional, que são os artefatos, os valores compartilhados e as pressuposições básicas. Vamos ver o que representam cada um deles. Primeiro, os artefatos. Eles compõem o primeiro nível da cultura da organização. É o que se vê, ouve e sente primeiro na organização. São os símbolos, as histórias dos criadores e colaboradores da organização. Já os valores compartilhados compõem o segundo nível da cultura organizacional. Eles representam os valores importantes para as pessoas. São as justificativas aceitas para se fazer as coisas. Por exemplo, a segurança dos funcionários ou o respeito às questões pessoais dos funcionários. E as pressuposições básicas
Tratam-se das percepções, sentimentos e crenças que dominam a maneira como as pessoas fazem as coisas. Elas não são escritas nem faladas. E quais são as ações que influenciam na mudança da cultura das organizações? Um dos motivos é a busca por melhores resultados. Outro pode ser a pressão exercida pela sociedade, em casos como já estudamos, onde stakeholders cobram da empresa ações de responsabilidade social, ética, etc. Na apostila do curso, temos alguns exemplos de ações que influenciam na mudança da cultura organizacional em relação às situações verificadas junto aos stakeholders. Vamos analisar algumas delas. Por exemplo, em relação aos clientes, quais as situações verificadas? Demandas da sociedade por princípios que envolvam a qualidade do produto ou serviço, ou segurança no uso do produto ou do serviço, atendimento adequado pela força de vendas, atendimento pós-venda. E quais são as ações externas que influenciam na mudança da cultura da organização? Pode ser o Código de Defesa do Consumidor e a forte atuação do PROCON. Aí temos outros exemplos. Em relação a funcionários, ao meio ambiente, vamos analisar o meio ambiente. Quais as situações verificadas? Poluição do ar e das águas, florestas devastadas, aquecimento do planeta, provocando catástrofes ambientais, produtos com altos níveis de ruído, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que habitam pequenas moradias. E quais foram as ações externas que influenciaram na mudança da cultura da organização? A criação de legislação controlando a emissão de gases poluentes, a exigência de investimentos em tecnologia para continuar a operação de controle de ruídos, etc. E por aí vai. Temos ainda a influência dos acionistas e da comunidade. Depois vocês podem dar uma olhada na página 64 da apostila, que tem essas outras situações detalhadas. O que podemos perceber é que as ações dos stakeholders geram consequências nas organizações e mudam sua forma de atuar das organizações. Situações às vezes acabam levando à criação de novas legislações que imputam novas responsabilidades às empresas. As mudanças podem vir também decorrentes da vontade do presidente ou do proprietário em se envolver com causas sociais ou socioambientais, o que desperta também nos funcionários esse interesse. As pessoas agem e tomam decisões naturalmente, baseadas na ética e na transparência, porque isso faz parte do dia a dia da organização. E para tentar padronizar a conduta ética dentro das organizações, surgiram os códigos de ética organizacionais, que é o próximo capítulo que iremos abordar. Primeiramente, precisamos compreender o que é um código de ética organizacional. Código de ética é um documento que estabelece os direitos e deveres de todos aqueles que trabalham em uma organização ou pertencem à mesma classe profissional. Com base nesse documento, a empresa torna legítima suas cobranças sobre a postura daqueles que a representam. Então, o Código de Ética prevê comportamentos e atitudes que os funcionários devem ou não seguir. Um bom exemplo é um cliente que tem o hábito de mandar presentes de sua produção para seus fornecedores. Mas o Código de Ética da empresa fornecedora proíbe os funcionários de receber quaisquer tipos de presentes, seja de fornecedores ou clientes. Por mais que seja um hábito desse cliente, que não haja maldade alguma em sua atitude, se o Código de Ética proíbe, o funcionário não pode perceber esses presentes, pois estaria indo contra as normas da organização. O Código de Ética de uma organização serve para nortear a conduta dos funcionários. Porém, a definição de procedimentos específicos deve vir em normas, manuais, etc. Ele apenas orienta o comportamento dos funcionários, no sentido de atitudes positivas, éticas, a serem seguidas de acordo com os valores da organização. E como se elabora um código de ética? Primeiramente, é desejável que um número expressivo de funcionários, representando todas as áreas da organização, participe da construção desse documento. Outra estratégia que pode ser adotada
é realizar reuniões fora do ambiente da organização, para evitar interrupções durante o processo de criação. E nós vamos ver a seguir como este processo ocorre. Arantes definiu as etapas da construção e divulgação do Código de Ética Organizacional. Segundo a autora, deve-se começar a elaboração pelos conceitos fundamentais, que nesse caso são todos os conceitos que já vimos na nossa primeira aula, como ética, moral, valores e cidadania. A seguir, é recomendável ouvir os participantes e compreender a percepção de cada um sobre o que foi apresentado, além de conhecer a vivência deles, relacionados aos conceitos abordados inicialmente. É importante também esclarecer a todos os envolvidos sobre a importância do instrumento que será construído e das sanções impostas pelos princípios legais. Após compreender essa necessidade, é importante conhecer os códigos de ética já existentes de organizações ou setores similares, estudá-los e identificar pontos importantes para que possam ser aproveitados na elaboração do seu código de ética e adaptados à realidade da organização e até do momento de sua elaboração. Ao término da elaboração do documento, o mesmo deve ser validado e, para isto, deve ser apresentado para a alta administração da empresa. E após a sua resposta, é devolvido à comissão elaboradora. O código precisa ser apresentado na íntegra para todos os funcionários. Essa apresentação deve ser feita em reuniões com grupos de funcionários onde se possa analisar e discutir o novo documento de maneira ética e transparente. Com a criação do Código de Ética das empresas, a conduta ética dos funcionários passa a ser mais controlada ou fiscalizada. E para analisar situações em que o Código de Ética das organizações é ferido ou desrespeitado, cria-se comitês de ética, formados por pessoas reconhecidamente éticas pelos funcionários da organização. Para que o processo seja transparente, os nomes que compõem a comissão devem ser divulgados e o relatório final da avaliação deve ser identificado com o nome do responsável pela sua elaboração. Então, temos alguns pontos importantes que devemos frisar sobre os códigos de ética organizacionais. Primeiro, é sobre a sua importância, pois ele serve como uma orientação que a organização deseja dar para os seus funcionários em relação à sua postura profissional, no seu negócio específico. Segundo, em relação à sua construção, é importante haver a participação dos funcionários no processo de elaboração desse documento. Deve-se reunir representantes de toda a empresa e seguir as etapas específicas de elaboração, que vão desde conceituação de alguns temas como ética, moral, valores e cidadania, até o entendimento e exteriorização das percepções dos funcionários sobre o que é realmente e para que serve um código de ética. Por fim, para sua validação, deve passar pela alta direção e ser transmitido e discutido com todos os funcionários. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vou frisar mais uma vez. Não se esqueçam de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não deixem de realizar os estudos da apostila. Por enquanto é só. Bons estudos e até a próxima.